Olá pessoal do sétimo, vamos continuar nossas aulas, né? A gente hoje vai trabalhar sobre a expansão marítima europeia, que é uma continuação, né? Uma continuidade, na verdade, daquelas unificações que a gente viu na última aula, né? A gente vai ver que as unificações, elas serviram aí especialmente para Portugal e Espanha, para que eles fossem os primeiros, né, a entrarem no mar em busca de novos caminhos e novas rotas. Vocês já ouviram falar em cravo, pimenta, pimenta do reino, canela, né? Cravo da Índia, já ouviu falar nessas coisas? Né? Vamos, eu acredito que sim, né? Esses que a gente usa em doce, usa em comida, são temperos, né, que a gente utiliza facilmente hoje, mas na época, pessoal, era algo muito valioso. E parece até brincadeira, mas foram essas especiarias, né, esses temperos aí que eu falei, que motivaram também, de certa forma, né, influenciaram muito para que os portugueses entrassem no mar e fossem aí descobrir novos caminhos, novas rotas e encontrar terras até então desconhecidas, né? Vamos conhecer um pouquinho. Veja só, pessoal. O mundo que eles conheciam na época era apenas esse trecho aqui, ó, da Europa. Esse mapa aqui não está muito claro, né, mas é um mapa da época. Essas partes mais claras era a terra, parte de terra. Essa parte mais escura eram os mares. Então, ó, aqui é a Europa, aqui mais ou menos o Egito, aqui a região da Ásia. Então, era o território que eles conheciam. Veja esse outro mapa aqui. Né, na época do século XV, entre 1400 e 1500. 1401 a 1500. Veja só, aqui é a Europa, uma parte da África, ali na Antioquia, a Índia, aqui na região da Ásia. Né? Então, o mundo que eles conheciam na época era esse, limitava-se a aquele trecho ali na Europa. E o mundo que nós conhecemos hoje é esse aqui. Então, o trecho que eles conheciam era aqui. Esse trecho aqui da Ásia, da Europa e uma parte da África. Esse território aqui da América, eles não conheciam, não sabiam que existia, só imaginavam coisas. Né? Alguns imaginavam que tinha terra, outros imaginavam que isso aqui era apenas um oceano, né, que não teria fim, ou que chegaria ao fim aqui, né, e os barcos acabariam caindo em um grande abismo. Então eles temiam também entrar por isso. Mas, então eles resumiam-se, né, ao conhecimento que eles tinham, a própria Europa, a Ásia e a África. Era um trecho que eles conheciam, né, até no século XV. A partir dessas grandes navegações que nós vamos conhecer agora, tudo isso vai se modificar. Eles vão começar a conhecer novos territórios. Então, tudo que eles conheciam, pessoal, era através dos relatos dos viajantes, como esse aqui, ó, do Marco Polo, que era um comerciante lá de Veneza, e ele transportava mercadorias entre a Europa e a Ásia, né? E ele e outros comerciantes, viajantes, é quem passavam essas informações. Veja só. Ele relatava as viagens que fez pelo Oriente, incluindo a China, as riquezas que lá existiam, as características de cada povo, os costumes, né? E tudo que ele viu. Então, os mapas também eram construídos dessa mesma maneira, né? As pessoas iam viajando e iam desenhando os mapas a partir da experiência que eles tinham real, né? Experiência real, não como nós temos hoje, que é através de satélites, GPS, etc. Né? Na época, as pessoas tinham que ir de fato no lugar para poder fazer ali a cartografia, o desenho dos mapas para a orientação de outros viajantes que iriam depois deles. Então, na época, pessoal, eles imaginavam que a Terra era plana, que era igual a um prato, assim, dessa maneira. Veja só, a ideia que eles tinham é que a Terra era plana e que existia um fim. Se você pegasse um barco e fosse navegando nessa direção, chegaria um momento que esse barco ele iria cair num grande abismo e morreria, claro, né? Então, eles acreditavam que a Terra, por ser plana, ela existia um fim. Então, hoje em dia nós sabemos que a Terra é assim, é redonda, ela é uma esfera e que você vai navegando nessa direção e você acaba chegando por esse outro lado. Mas na época eles não tinham esse conhecimento. Eles acreditavam que era plana. Até hoje em dia tem algumas pessoas que estão contestando isso, né, que a Terra é plana novamente, né? Mas deixa para lá. Vamos trabalhar de acordo com a ciência. A ciência diz que a Terra ela é uma esfera que gira em torno do Sol e que tem uma força chamada força da gravidade, que segura todos os corpos em cima da Terra. Então, como eles imaginavam que a Terra era plana, que existiam muitos monstros no oceano, especialmente no Oceano Atlântico, então muitas pessoas temiam entrar nesses oceanos em busca de novas terras, em busca de novos caminhos, porque temiam morrer, cair nesse abismo ou esses monstros engolirem ele. Então, esses eram os perigos imaginários, né? Ele tinha esses perigos imaginários que eles achavam que existia.
Mas também existiam os perigos reais, né? Os perigos reais é que os barcos deles não eram tão eficientes assim para atravessar grandes distâncias, não tinham, por exemplo, instrumentos de navegação como a bússola, como o astrolábio, como alguns outros instrumentos como mapas, né? Para se guiar nesses oceanos e saberem ir e voltar. Então existia muita precariedade. Os barcos não tinham motores como tem hoje, né? Tudo era movido a vela ou a remo. Então existia várias dificuldades. Dentro desses barcos morria muita gente porque eles passavam vários dias, até meses, dentro desses barcos comendo comida estragada, sem beber água limpa. Enfim, acabava acontecendo muitas doenças e as pessoas morriam muito. Então existia um grande temor, né? Então existiam os perigos imaginários, que eram esses monstros, que a Terra era plana, que eles iam cair no abismo, e também existiam os perigos reais, que eram todas essas questões que eu já falei, a falta de estrutura dos barcos, a falta de comida decente, a falta de orientação nos mares, tudo isso gerava um grande medo. No entanto, pessoal, eles precisavam entrar no mar e alguns aventureiros, né, destemidos, mesmo com tanto medo, com tanto perigo à vista, né, eles acabaram alguns entrando no mar. Veja só essa frase do Fernando Pessoa, onde ele diz aqui, ó: navegar é preciso, viver não é preciso. Então eles achavam, né, mais importante navegar, buscar novos caminhos, conquistar novas coisas do que propriamente viver. Então era necessário, era preciso arriscar a vida para poder conquistar, para poder melhorar de vida, na verdade, né? Então, por que eles estavam em busca de novos caminhos? Novos caminhos para quê? Veja só esse exemplo aqui, pessoal. Aqui é a Índia, a China, né, como vocês estão vendo. Aqui é a Arábia, Egito e tal. E aqui na Índia, nesse Oriente aqui, é onde existiam grandes riquezas, né? As grandes riquezas, ouro, prata, e outros metais preciosos. Mas existia aqueles negocinhos chamados especiarias, pessoal, que eram aquilo que eu falei lá no começo. Uma das grandes motivações para os portugueses e outros navegantes, né, buscarem esses caminhos para chegar até aqui na Índia. Só existia aqui na Índia essas mercadorias, né? O cravo, a canela, a pimenta do reino, o açafrão, o gengibre, vários desses temperos aí que serviam para tirar o gosto ruim das comidas e também para fazer perfumes, loções, etc., incensos. E era muito valioso. Na Europa valia muito dinheiro, né? Como a gente sabe, na época a Europa não tinha geladeira, não tinha como conservar as comidas, então acabava apodrecendo e eles na época tinham uma defasagem muito grande de alimento e precisavam conservar esses alimentos. E uma das maneiras encontradas era utilizando essas especiarias para fazer isso. Então, a única rota que tinha era essa aqui, ó, pelo mar Mediterrâneo, que tinha que atravessar a Arábia, aqui a Pérsia, para chegar na Índia, ou pelo Egito, tal, pegando esse outro trecho aqui do Mar Vermelho. Mas para passar aqui existiam muitos perigos, ladrões, e existiam também várias cidades que controlavam essas rotas. Então, quem vinha por esses caminhos tinha que pagar altos impostos. Ou seja, se comprava uma mercadoria aqui na Índia, mas ia pagando imposto em todo o caminho aqui até chegar na Europa. Então, essa mercadoria chegava muito cara. Os portugueses, né, vendo que essa possibilidade de pegar essas mercadorias por aqui era muito ruim, então eles investiram em novos caminhos, né? Vamos voltar aqui nesse mapa para a gente perceber direitinho. Esse mapa aqui mostra, Portugal está bem aqui, ó, nesse trechinho pequeno aqui, e Espanha. Então eles estão aqui logo do lado do Oceano Atlântico. E para chegar aqui na Índia, o caminho era aquele, né? Pelo mar Mediterrâneo e ultrapassar esse trecho aqui até chegar. Então os portugueses começaram a desenvolver algumas técnicas de navegação mais avançadas, né? Eles tinham um certo conhecimento nessa área e conseguiram, ao longo de todo o século, né, desde 1400 até 1500, conseguiram, ao longo de várias viagens, ir vencendo esse trecho aqui. Vencendo os medos, né, os perigos do mar. Eles conseguiram desenvolver uma caravela que era um tipo de embarcação mais leve, que conseguia navegar contra o vento, e eles conseguiam chegar a distâncias mais longas e voltar também com maior rapidez. Então eles foram conquistando algumas ilhas, esse território aqui da África, essa área na beira do mar, e foram chegando, ultrapassaram aqui a linha da África do Sul aqui, no sul da África, onde eles chamavam de Cabo das Tormentas, dizem que aqui existem grandes ondas que os barcos não conseguiam atravessar. Então, quando o Bartolomeu Dias conseguiu atravessar esse trecho aqui e conseguiu chegar na Índia, então eles
conseguiram encher os barcos de mercadoria, voltar aqui para a Europa e vender, ganhando muito dinheiro, né? Comprando um produto, por exemplo, dá um exemplo aqui, R$ 10 e vender aqui por R$ 1.000 o mesmo produto. Então eram lucros exorbitantes. Então eles começaram a fazer essas viagens, né? E durante essas viagens eles acabaram chegando aqui, ó, nesse território onde hoje aqui é o Brasil. A gente vai ver isso mais à frente. Então, esse caminho aqui que eles percorreram foi o caminho que deu muito lucro, muita renda aos portugueses e depois aos espanhóis que tentaram uma nova rota. Mas a gente vai ver isso mais à frente. Certo? O importante para essa aula é o seguinte, é que você entenda que a motivação deles buscarem esses caminhos foi exatamente as especiarias e outras riquezas, mas as especiarias eram o carro-chefe, né? Eram as mais importantes. Existiam vários medos, né? Vários perigos imaginários e vários perigos reais, que eu já falei nessa aula, que eles temiam entrar no mar, mas acabaram entrando. Por quê? Além da motivação econômica, além desse dinheiro que eles iam ganhar muito aqui comprando mercadoria e vendendo na Europa bem mais caro, também existia uma motivação religiosa. Na Europa, pessoal, nesse período, estava acontecendo algumas reformas religiosas, que a gente vai estudar também depois. Que a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis. Então, nessas embarcações, eles mandavam vários padres que iam junto com os navegantes, e onde eles chegavam nessas novas terras aqui na África e tal, na Índia, eles iam levando a religião católica e buscando novos fiéis. Então, além da motivação econômica de ganhar muito dinheiro, eles também tinham uma motivação religiosa, que era de ganhar mais fiéis, mais adeptos para a religião católica. Então veja aqui, pessoal, as especiarias, a canela, o cravo, a pimenta, o açafrão, todas essas especiarias aqui eram o que eles iam em busca lá na Índia, lá na Ásia, tá certo? Então agora nós vamos fazer uma atividade falando basicamente sobre essas questões, sobre as motivações, sobre os perigos, né? Sobre esses novos caminhos que eles encontraram, né? Nas aulas seguintes a gente vai tratar da chegada deles aqui no Brasil, né? E também vai tratar da questão da Espanha, né? E por que eles foram os primeiros, essas questões. Vamos fazer aqui algumas atividades e as dúvidas a gente vai tirando lá no privado, tá certo?